Bom, para começar esse vídeo, eu quero dizer que este vídeo eu estou gravando para você que está aí no futuro. Por curiosidade, veio aqui nos meus vídeos antigos, dar uma olhada, né, de curioso, para ver como é que talvez era o começo do canal, né? Pois é, esse vídeo, principalmente, né, para as pessoas que vêm do futuro, que estão no futuro, que vêm do futuro não, que estão no futuro, que resolvem ver como era o canal antes de ser como está hoje. Bom, como eu devo contar essa história? Contar do começo, é claro. O vídeo vai ficar meio longo, mas é isso aí. Eu vou deixar gravado aqui, qualquer coisa, vocês vão ver esse relato que vai estar aí salvo, beleza? E se curtir, ó, se inscreve no canal. Eu ainda tô em dúvida sobre o nicho, por isso que eu tô mandando qualquer coisa aqui. Eu ainda tô aprimorando algumas coisas para ver como é que vai ser este canal, ok? Bom, vamos lá para a história. Tudo começou em determinado ano, foi no ano de 1999, no fim mais ou menos, no fim de 1999 para 2000. A nossa mãe, eu tenho mais irmãos do que o normal. A gente morava em uma zona rural, nessa virada de século e milênio, né? Claro. A gente morava lá, nossa mãe, comigo e outros irmãos. Eu tinha na faixa de uns 6 anos de idade. E nossa mãe foi embora para este lugar e a gente acabou passando por um perrengue. Perrengue quer dizer dificuldades. E nessas dificuldades a gente não conseguiu ir muito bem. Esse lugar que a gente morava era um lugar muito isolado mesmo. Casas de uma distância para outra tinham cerca de 100 metros. As mais longe chegava a 200, até mais. E não era todas as casas que tinham energia. A gente morava num barraco de barro, aquelas casinhas de barro. Vou deixar uma foto aí por cima da edição do vídeo aí para vocês verem como é que é. Para quem não viu, né? Também será possível que alguém nunca viu uma casa desse tipo. Pois é. A gente era muito pobre, quer dizer, ainda somos pobres, porém menos pobre do que naquela época. No entanto, por a gente ter umas dificuldades e estava passando necessidades muito altas, a gente tinha que vir embora. E a gente veio para essa cidade que a gente está morando hoje. Eu, né, por exemplo, estou morando hoje. A minha mãe voltou a morar há uns 10 anos atrás na cidade onde ela morava nessa época que a gente passou por dificuldades. Bom, ao vir embora para essa cidade, a gente saiu de madrugada. Lembrando, lá não tinha eletricidade em lugar nenhum. Poucas casas tinham eletricidade, só as casas de pessoas que tinham uma condição financeira mais alta e tinham condições de pagar fiação para fazer a instalação de eletricidade. No entanto, no dia da mudança que a gente veio para cá, a gente pegou nossos... Lembrei agora do Thiago Finch. Pegamos nossos mulambos. Aí, Aí na madrugada a gente tinha que sair, porque passava um ônibus nessa época, eu até lembro, era o brasileiro, acho que era brasileiro. O pessoal chamava litorânea. Era litorânea e muitos chamavam de brasileiro. Creio que alguns vão lembrar aí. Eu vou colocar a imagem também, se eu encontrar, do ônibus da época que a gente viajava nesses ônibus. E essa cidade fica a cerca de uns 50 quilômetros daqui, mas na época parecia muita coisa. Agora até correndo a gente consegue chegar lá, porque as facilidades agora estão bem melhores não, muito melhores que antes. Pois é, ao arrumar nossos mulambos, a gente ficou na beira de uma estrada carroçável, onde nessa estrada carroçável só passava um veículo em um determinado caminho. Só tinha um. Se o outro quisesse passar de encontro, um teria que encostar no mato para o outro poder passar, entendeu? Bom, a gente ficou debaixo de uma árvore específica, cajueiro. Ao ficar lá esperando o ônibus, a gente era eu, minha mãe, eu e meus irmãos. Eram cerca de 5 pessoas. Deixa eu ver se eu me recordo bem. Minha mãe, eu, meu irmão mais velho. Não, eu que sou mais velho, meu irmão encostado de mim
e mais 2 irmãos. É isso aí, né? Tinha bastante irmãos, bastante mesmo. Tinha uma outra, porém não tinha outra. Me enganei, essa veio depois. Bom, continuando. A gente ficou debaixo deste cajueiro esperando este ônibus que passava no mínimo 5 horas e 5 horas e 30 minutos da manhã. A gente ficou debaixo deste cajueiro esperando. Porém, pela demora, a gente chegou muito cedo, bem antes das 5, para não arriscar deixar o ônibus passar, que tinha vezes que ele passava bem mais cedo. Ao fazer isso, tinha um silêncio. A casa mais próxima que a gente estava, mais próxima, era de um tio, parente, um tio da minha mãe. E também não tinha eletricidade lá. Todas as casas lá, casas muito simples, a única eletricidade que eles usavam era uma bateria de 12 volts de veículo. No entanto, poderia se considerar que era a iluminação que eles tinham. E lá a gente usava aquelas lamparinas. Creio que quem está vendo aí esse vídeo, a maioria deve saber. Quem não sabe, ou dá uma pesquisada aí para saber como é que é. Continuando à espera do ônibus, do nada apareceu uma luz acima de nós. Uma luz muito clara, extremamente clara. Clareou todo o ambiente onde a gente estava. Parecia um dia, sério, um dia mesmo, muito claro. E eu estranhei aquilo. Apesar de ser uma criança, né, também estranhei que não tinha iluminação naquela região. Parecia luz fluorescente, porém era muito mais forte do que luz fluorescente. E essa luz simplesmente demorou a apagar, ficou na espera, né, e tava esquentando, cara, esquentando mesmo. Pra quem eu digo, né, a gente tava esquentando, a nossa mãe pegou a gente com mais força, né, segurou a gente. Eu era criança também na época, mas eu me lembro muito bem. Os outros irmãos acordaram também. A gente ficou apreensivo, né? Aí eu perguntei para minha mãe o que era aquilo e ela respondeu que não era nada não, fica calado. E essa luz simplesmente não apagava e continuava esquentando. E claro, velho, claro demais. Eu olhava para cima, só via uma luz grande, muito clara mesmo. E simplesmente os meus irmãos mais novos, os mais jovens, que era muito mais novo que eu tinha cerca de 5 anos. O mínimo que eu tinha era 6. A maioria de nós, a faixa de idade de um pro outro é de 1 ano, cerca de 1 ano. Eu tô contando essa história, mas eu não sei se eu deveria contar. Talvez eu dê uns cortes muito loucos, mas talvez eu deixe o vídeo, maioria dessas partes inteira. Pois bem, nessa parte da luz, que a gente estava embaixo dessa árvore, deste cajueiro, esperando o ônibus, essa luz continuou por um bom período lá, como se estivesse vigiando a gente, pastorando, lá sei, coisa do tipo. E simplesmente até nossa mãe já estava assustada com aquilo, porque não tinha iluminação, cara. E aquele negócio em cima da gente esquentando, cara, era muita... não sei o que eu diga, mas aconteceu. E simplesmente ao demorar, ficou bastante tempo, essa luz sumiu do nada, sumiu de repente, assim, vapt-vupt, sumiu mesmo. Simplesmente não houve explicação para aquilo que aconteceu. E cerca de, não foi 1 minuto, cara, não foi 1 minuto que essa luz apagou. O ônibus vinha fazendo o barulho dele a uma distância, já como se estivesse bastante próximo. Simplesmente a gente veio para casa. Poucos segundos depois, este ônibus começou a fazer barulho, como se viesse chegando, coisa parecida. Parecia que estava pastorando a gente, ou coisa, não sei não. Mas sei lá, só sei que aconteceu. Pois é, e eu tô contando aqui, talvez quem assistiu esse vídeo, quem vem assistir, poucos vai chegar até essa parte. Eu resolvi contar. Parece mentira, mas aconteceu. Eu perguntei a minha mãe se ela me lembra. Perguntei minha mãe se ela lembra desse ocorrido. Ela disse que sim, lembra muito bem. E ela também não sabe explicar o que foi aquilo. E simplesmente foi muito louco. Desde então nunca mais vi. E já vi muitos relatos também de pessoas que já viram. Tios meus, esses mais velhos, alguns já faleceram, né? A maioria dos que me contaram essas histórias. Alguns que viram. E a maioria deles moravam em zona rural também.
em cantos isolados. E maioria morava também neste lugar que a gente estava morando, que não deu muito certo para nós. Hoje lá o lugar tá meio isolado, continua isolado, porém algumas coisas estão mais modernas. Agora lá tem água encanada, tem eletricidade, não é como antes. Agora as coisas lá estão mais fáceis. E outra, o local lá era região praiana que ficava bem próximo da praia. Até certa idade eu nunca fui pra praia, mas morava numa região praiana. É um lugar muito bom, era, né? Era, não sei, nunca mais fui lá. Tá com mais de 6 anos que eu não viajo para esse lugar. E era um lugar muito bom para se morar, para quem gosta de tranquilidade. É um lugar muito bom. Tem algumas coisas que mudaram bastante, tem muita coisa que mudou, mas é um bom lugar. Por isso, creio que é por isso que minha mãe ainda mora lá. Tem bastante familiares dela por lá. E eu, como sou diferente, não sou muito fã de familiares e parentes, principalmente da minha, que não é muito boa. Pois é, se você chegou até aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like. Talvez você já seja inscrito, né? Você aí do futuro mesmo. Talvez você já seja inscrito. Deixa o like aí. Ou então comenta aí, diz que veio do futuro. Que você que está aí no futuro veio aqui ver este vídeo por curiosidade e acabou encontrando isso, beleza? Se eu não me engano, talvez eu responda e veja ou crie um vídeo mostrando o seu comentário ou não. Talvez esse vídeo fique esquecido, talvez não. É isso aí. Valeu. Não sei o que é que eu digo mais. Então, volta pro futuro ou então tá no futuro, beleza? Valeu mesmo.